Olá, mulheres. Quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre raízes. As raízes que alimentamos dentro de nós e que isso nos impede muitas vezes de trilhar esse caminho de pureza. Quero contar um pouquinho para vocês como tudo isso começou. Quando eu comecei a estudar o fim dos tempos, Michael Bickle falou uma frase que ficou latejando dentro do meu coração. Ele falou que esse processo para o final dos tempos era um caminho de pureza e de entendimento. Pureza das emoções de Deus e entendimento de tudo que ele falou que iria fazer e vai fazer. E isso sempre foi uma coisa que marcou muito, saltava nos meus olhos. Sempre que eu lia sobre a igreja que Jesus viria buscar, eu sempre entendia que a igreja de Cristo, ela era pura. A igreja de Cristo é pura. A igreja de Cristo é pura. E eu pensava, Deus, isso tá tão longe, porque tudo que a tua igreja não é pura. E eu pensava, como isso? Como isso? Como chegaremos à essência dessa igreja purificada? Parte dessa purificação acontecerá realmente no processo final do fim dos tempos. Mas eu creio que hoje nós, como precursoras e como mães geradoras de uma geração, e não só no físico, né, com os nossos filhos naturais, mas também com os nossos filhos espirituais, precisamos gerar essa geração para o Senhor. Um dia eu estava dando um curso, ministrando um curso sobre vida de oração. E enquanto eu estudava o contexto material, o Espírito Santo me perguntou algo sobre árvore. E ele me perguntou se eu sabia qual era a idade útil da vida de uma árvore. E ali ele começou a ministrar no meu coração sobre processo. Mulheres, se existe uma coisa que nós precisamos respeitar, é o processo de Deus na nossa vida. Jesus em todos os seus contextos e parábolas, e ele traz muito a realidade das árvores para esse contexto da nossa vida, né? Ele se intitula essa videira em qual nós estamos enxertados. Ele fala da árvore que não dá fruto será cortada. Ele traz muitos exemplos nas suas passagens, nas suas parábolas. E diante dessa situação, eu entendi que existe um tempo para a maturidade, para o amadurecimento do nosso interior com Deus. E nós iremos passar, cada uma de nós, por esse processo. Outra coisa que ele me falou, ele me trouxe o contexto da passagem onde Jesus levou Pedro, Tiago e João ao monte, e lá ele permitiu que eles vissem a transfiguração dele e a presença de Moisés e de Elias. E eu entendi naquele momento que o Senhor estava falando de um movimento nos céus, um movimento do Espírito que regeria uma geração. Onde eu entendi perfeitamente que Moisés falava de uma geração face a face, de uma geração de intimidade.
onde Elias falava de uma geração de uma voz profética, né? Uma voz que caminhará e que se unirá aos céus para declarar aqui hoje na terra o que os céus está fazendo. Só que eu entendi algo quando lá em Malaquias diz que nos últimos dias, né, o Senhor moveria esse espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu entendi que existe um terceiro espírito agindo contra tudo isso. Porque todo o romper do Pai, existe um espírito contrário que vem contra o agir dos céus. E esse espírito se chama o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele opera em todos nós. E aí você pode levar um susto e dizer, como assim? Eu não, porque ninguém quer ser intitulada como Jezabel. Realmente, ela foi uma mulher terrível, o seu espírito é terrível, mas eu quero te dizer que todas as vezes que não passamos pelo processo de cura, não passamos pelo processo de purificação das nossas raízes, nós somos fontes de alimento para o espírito de Jezabel. E eu quero deixar aqui as 5 raízes mais atuantes desse espírito. Esse espírito, ele se alimenta da rebelião, da raiz da rebelião, ele se alimenta da raiz da amargura, ele se alimenta da raiz da escravidão, ele se alimenta da raiz do medo e ele se alimenta da raiz do orgulho. Mulheres, e eu tô falando isso aqui não é para que você se apavore ou para que você se ache uma Jezabel, tá bom? Não é nada disso. Eu tô falando isso aqui para que você entenda que todas nós, todos os dias, precisamos passar por esse caminho de purificação. O salmista no Salmo 139, ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Esses dias eu lancei no grupo o Salmo 119, versículo 12, onde dizia: qual é o homem que pode identificar os seus próprios erros? Purifica-me e purifica-me do que aqueles que ainda não me foram identificados. Esse processo, ele é diário. Esse caminho, ele é diário. Essa igreja pura só vai nascer da intenção nossa de querermos realmente ser purificados. Da intenção de cada uma de nós expor os nossos corações e dizer: essa área precisa ser tocada, essa área precisa ser tocada, essa precisa ser tocada, essa precisa ser tocada, até que nós possamos ser verdadeiramente purificados. Se o nosso destino é ser a noiva perfeita de Cristo, aquela qual está sendo preparada para se tornar um jugo igual a Cristo, entrar nesse caminho compete a cada uma de nós. Desbancar o espírito de Jezabel na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos e esposos, cabe a nós. Porque existe uma pregação que diz que aonde existe uma Jezabel, existe um Acabe, isso é real.
porque eles são dois demônios que se alimentam um do outro. E isso é uma renúncia, e isso é diariamente. Os nossos corações precisam ser sondados diariamente. O nosso coração precisa ser puro, porque sem um coração puro, ninguém verá a Deus. E isso o próprio Jesus nos deixou no monte, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E nós precisamos entender isso. E agir com toda a força, com toda a vitalidade, com toda a energia, com todo o amor, com toda a inteligência que existe no nosso ser. Ok, mulheres? Beijo no coração, que o Espírito possa trazer clareza à sua mente, possa ministrar essa palavra ao seu coração.